As 7 principais drogas que as pessoas usam quando apresentam um transtorno ansioso. Você que apresenta um tipo de transtorno de ansiedade ou conhece alguém que apresenta um transtorno ansioso, provavelmente usa uma dessas 7 principais drogas que ajudam a descomprimir, a dar uma sensação de bem-estar para quem está se sentindo angustiado com os sintomas da ansiedade. Olá, meu nome é Felipe Tapias, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 7 principais drogas que as pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade utilizam, por que elas utilizam e como elas geram uma sensação de bem-estar inicialmente, mas logo depois prejudicam, aumentando a sensação ansiosa. A sensação de ansiedade é uma interpretação distorcida de um estímulo que o paciente acredita ser um perigo muito maior do que aquele estímulo é na realidade. E essa sensação de alerta causada pela distorção da interpretação gera no paciente um sentimento de cansaço, uma inquietação, uma apreensão, uma dificuldade para relaxar, dor muscular, uma dificuldade de se concentrar. Então, com esse conjunto de sensações negativas, faz com que o paciente se sinta também mais cansado, não consiga dormir de noite, comece a se isolar socialmente porque não tem muita paciência, tem eventualmente alguns rompantes explosivos e diante desse cenário, as pessoas que sofrem com os transtornos ansiosos e eventualmente nem sabem que sofrem com esse tipo de transtorno, buscam alguns tipos de droga para aliviar a sensação de angústia, para aliviar esses sentimentos negativos. E a primeira droga que eu vou falar é a droga mais utilizada entre as drogas lícitas e ilícitas que existem, que é o café. Muitas vezes o médico, inclusive, quando vai fazer um atendimento do paciente, principalmente o médico psiquiatra, ele precisa avaliar a quantidade de café que o paciente toma. A cafeína é uma droga, é um psicoestimulante potente que faz com que o paciente comece, com o passar do tempo do consumo, ter uma tolerância sobre a substância e vá aumentando o consumo cada vez mais. Esse consumo do café gera uma sensação de bem-estar, principalmente quando usado com açúcar. Então aquele sentimento de recompensa, reconfortante que o café quentinho traz pra gente, vem da própria ação da recompensa que a cafeína gera e que o açúcar, quando eventualmente é utilizado também. Mas, em um segundo plano, a cafeína gera uma ativação do nosso sistema nervoso central e aumenta, inclusive, a concentração, a atenção. O problema é que essa ação de aumentar a excitabilidade do sistema nervoso central também leva a um aumento dos sintomas ansiosos. Aqueles pacientes que começam a criar tolerância e vão consumindo mais café vão piorando ainda mais os estados emocionais ansiosos. A segunda droga, apesar de não ter uma definição como uma droga, porque ela não tem as características que as drogas têm, que é a dependência, a tolerância e a abstinência, essa droga é o açúcar, que eu já tinha incluído aqui no café. Então, o açúcar que vem do carboidrato simples ou o açúcar que vem nos doces das sobremesas, eles também são um tipo de recompensa usada frequentemente nas pessoas que sofrem de sintomas ansiosos. A sensação que o açúcar traz pra gente, a recompensa, gera também um alívio naqueles sentimentos negativos, naquela irritação ou naquela sensação de cansaço. O açúcar, com o tempo, ele começa a modificar a nossa flora bacteriana intestinal, fazendo com que essa flora bacteriana intestinal tenha uma ação de conexão no cérebro e o nosso cérebro faz com que a gente sinta mais vontade de comer alimentos com carboidrato simples ou com açúcar. E isso gera um ciclo vicioso, fazendo com que a gente tenha cada vez mais dificuldade de controlar a vontade de comer açúcar. E esses picos hiperglicêmicos que os doces dão, que o açúcar causa, que o carboidrato simples gera, a médio prazo faz sentir cada vez mais cansado. Então, ele também é uma droga que inicialmente, ou na verdade uma substância nociva, que inicialmente gera essa sensação de conforto e depois piora o nosso quadro geral que a ansiedade dá. Mas uma droga
que também, na verdade, ainda não é considerado como droga, mas é o celular, ou as telas, ou as redes sociais. Atualmente está cada vez mais frequente e intenso o uso do celular como forma de recompensa, de recreação. O Brasil, ele está entre os países campeões de uso de rede social. O uso da rede social em Instagram, TikTok, que tem aqueles vídeos como se fossem pílulas de dopamina que levam a gente a ficar cada vez mais atento ali no celular e não deixa com que a gente saia, daquela interação, consumindo muito do nosso tempo do dia a dia. A rede social, através da tecnologia e da inteligência artificial, que entende o que a gente mais se interessa, traz outro vídeo recompensador, depois traz uma propaganda e aí a gente se entedia um pouco e ele, com muita destreza, faz com que a gente fique o máximo tempo possível dentro daquele celular e não busque enfrentar as nossas dificuldades ali, as nossas obrigações do dia a dia. O celular também, com o tempo, prejudica os nossos sintomas ansiosos, já que a nossa procrastinação daqueles maus hábitos faz com que a gente se sinta culpado por não estar conseguindo confrontar o que nos angustia. A quarta droga é o cigarro. O cigarro é uma droga lícita que, quando inalado pelos tabagistas, ele gera uma sensação de recompensa. Muita gente tem a sensação de que o cigarro gera uma calma, mas na verdade é essa sensação de recompensa que a nicotina dá do cigarro que faz com que a gente se sinta mais aliviado. A dependência que o cigarro causa, ela é muito intensa, inclusive bastante difícil de ser tratada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e compartilhe com pessoas que você observa que sofrem de um quadro ansioso e também não consegue confrontar e está escondido por trás de algum tipo dessas substâncias. E agora eu vou falar das 3 últimas drogas muito consumidas também pelas pessoas que têm uma síndrome ansiosa e não buscaram nenhum tipo de ajuda profissional. A quinta droga é o cannabis. A maconha também é uma droga muito consumida e que também causa dependência. Pelo contrário do que algumas pessoas ainda pensam, cannabis ela é uma substância que gera dependência. A gente cria tolerância, tem abstinência e tem uma sensação de recompensa imediata ao uso. Hoje nós sabemos que existem alguns tipos de fitocannabinoides e são poucos comparado à quantidade de fitocannabinoide que existe dentro da cannabis. Então, temos mais de 100 fitocannabinoides e alguns deles, como o CBD, como até em uma dosagem bastante baixa o THC associado ao CBD, eles levam a uma resposta de melhora para algumas síndromes dentro da saúde mental, dentro da neurologia, dentro das cadeiras que estudam as dores crônicas. Então, doenças como epilepsia, depressão, insônia, os transtornos de espectro autista, os pacientes com esquizofrenia, quadros de ansiedade, a gente pode utilizar, inclusive prescrevo no meu consultório. Então existem aí um grupo de pacientes que podem se beneficiar do CBD sozinho ou do CBD com THC. Porém, o cigarro de maconha, a maconha mesmo inalada, ela vem com altas concentrações do THC. E essas altas concentrações de THC, junto com outros fitocannabinoides, têm reações no cérebro, tanto de inativação do sistema nervoso central, como de excitabilidade, que faz com que haja uma desregulação do funcionamento cerebral. No primeiro momento, a cannabis fumada muitas vezes leva a uma sensação importante do relaxamento. Porém, na abstinência ou ainda mesmo durante o uso da maconha, pela essa desregulação de excitabilidade, dada principalmente as altas taxas de concentração do THC, o paciente pode ter picos ansiosos muito importantes. Não é infrequente pacientes que desencadeiam quadros de ansiedade muito intenso ou até ataques de pânico por causa do uso da cannabis. Então, fumar a cannabis pensando que você sozinho está fazendo um tratamento para o seu sintoma ansioso é completamente enganoso. O uso do canabidiol
para tratar as síndromes ansiosas, ela precisa ser feita através de uma prescrição médica, de uma avaliação pertinente ao paciente para ver, inclusive, se ele é um paciente candidato a fazer esse tipo de tratamento. E agora, as últimas duas drogas. A bebida alcoólica, ela é uma das drogas, assim como o café, assim como o cigarro, bastante fácil de ser consumida e socialmente muito aceita. A sensação que o álcool dá em relação ao relaxamento que os sintomas ansiosos geram, ele é bastante potente. Por isso, é muito frequente uma comorbidade de transtorno de uso de substância psicoativa por álcool em pacientes que sofrem com síndrome ansiosa. O álcool, de fato, ele gera uma sensação de calma, de relaxamento, e isso favorece muito no envolvimento social, na prática das atividades do dia a dia para quem tem um sofrimento de um quadro ansioso ou até de outros tipos de transtorno dentro da saúde mental. Porém, a tolerância que você vai adquirindo com o uso do álcool e a abstinência que o uso do álcool dá gera em você um aumento do uso, o que te leva à intoxicação e a uma piora importante do seu estado geral de saúde e dos seus sintomas ansiosos. E a última droga são os calmantes ou os benzodiazepínicos e as drogas hipnóticas. Os calmantes ou benzodiazepínicos, que são da classe das medicações como clonazepam, alprazolam, lorazepam, bromazepam, então várias dessas drogas que também têm nome comercial de Valium, de Rivotril ou de Frontal, Lorax, elas geram no paciente uma sensação de calma e de relaxamento que inclusive é muito parecida com a ação que o álcool causa. O álcool ele tem uma ação em um certo neuroreceptor cerebral chamado GABA, assim como os benzodiazepínicos. Esse sistema GABA ele faz com que o cérebro diminua a excitabilidade e isso gera nas pessoas uma sensação de calma importante, de relaxamento, tira as pessoas inclusive de crises de ansiedade ou até de ataques de pânico. Essas medicações estão ainda no mercado porque elas são importantes para tratar um conjunto de pacientes que sofrem com um quadro de ansiedade intenso, mas há um cuidado na prescrição das drogas benzodiazepínicas porque elas vão gerando também tolerância no paciente, elas causam abstinência e com o longo prazo existem aí alguns estudos bem definidos de pacientes que podem desenvolver quadros de demência de Alzheimer, aumenta o risco de queda para idosos, então tem algumas questões delicadas ao uso prolongado dos benzodiazepínicos. O ideal é você prescrever um benzodiazepínico e dentro do período de um mês tentar tirar do paciente. Na prática, isso muitas vezes não acontece, porque existem quadros de pacientes que sofrem com sintomas ansiosos bastante intensos. As drogas hipnóticas, como Zolpidem, Stilnox, Exopiclona, também são drogas que são frequentemente abusadas por pacientes que apresentam os transtornos ansiosos, já que essas drogas induzem o sono de uma forma muito pragmática, mas tem um potencial de causar dependência muito intenso. Então, são drogas aí de abuso que, inclusive, desde agosto de 2024, a Anvisa sabiamente estabeleceu aí um controle mais rígido dessas drogas, obrigando com que os profissionais de saúde realizassem a prescrição através da receita controlada especial B1, que é aquela folha azul do qual os benzodiazepínicos também são prescritos. Obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Continue no canal, toda quinta-feira às 19 horas, um novo vídeo falando sobre saúde mental.